Fala aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Bus Talk de hoje. Hoje é um papo muito legal, porque, como vocês sabem, eu sou apaixonado por automobilismo, mas eu não entendo um carajo de rally. E a gente trouxe aqui o cara que fez história para o Brasil no rally, Lucas Moraes, chegou no primeiro pódio do Brasil no Rally Dakar, que é o rally mais importante do mundo. Primeiro pódio de carro, entre os carros, né, que é a categoria mais importante. Como vocês sabem, eu sempre trago um amigo meu que gosta do assunto, ou que pelo menos entende do assunto. Dessa vez eu trouxe Gui Caio. Gui, seja bem-vindo. Valeu, Dani. Obrigado. Guizão, ele. Vai com a fera, com a lenda. Gui corre de rally, ele faz de hobby, faz de tudo. Entusiasta aí do assunto. Exato. Inclusive, a gente assistiu os highlights da corrida aí durante janeiro, tudo na casa dele aí. E foi legal a gente conseguir calhar dessa gravação. Lucas, obrigado, seja bem-vindo. Muito prazer. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Sempre tenho acompanhado aí o Bus Talk, já vi alguns homens de peso, então é uma honra estar aqui. Boa, boa. Além disso, também foi campeão dos Sertões, né? 2 vezes. Foi o mais jovem campeão dos Sertões. Entre outras coisas, começou na moto. Vamos do começo, né? Como que você chegou na porra do rally? Cara, eu sempre brinco, o meu DNA sempre foi muito da terra, né? Porque desde muito novo, o meu pai e minha mãe assim, sempre me incentivaram muito a praticar esporte. Mas por algum motivo, os esportes assim, tradicionais, vamos dizer assim, que a gente tem na escola, era muito ruim, assim, não encaixava. Eu tentei, obviamente, futebol, basquete, handebol, tênis. Até que tênis eu ainda sou fanático, acompanho tudo de tênis, gosto de jogar, mas claro, não tinha o dom. E aí o meu pai, obviamente, por já gostar muito de moto, já andar, já ter participado dos Sertões lá atrás, ele assim, falou, pô, começou a me dar uma bicicleta, aquela coisa assim, pô, vai andar, vai aprendendo, isso com 2, 3 anos de idade. Vai caindo mais devagar, né? Vai caindo mais devagar e tal. E aí eu comecei a gostar, peguei gosto. E aí eu comecei a pedir uma moto, comecei a ver vídeos, essas coisas assim. E aí ele falou, não, eu te dou uma moto quando você aprender a andar de bicicleta sem rodinha. Aí eu pedi, não, pode tirar a rodinha então. Aí no dia seguinte tirou, e aí eu insisti lá, consegui, e finalmente com 3 anos e pouco, 4, ganhei minha primeira moto. Cedo, velho. Caralho, bem cedo. E eu sempre brinco, eu perguntei pra minha mãe, eu falei, pô, com 3 anos, hoje eu tenho uma filha de 3 anos, eu falei, meu, é inconcebível minha filha andando... Você encheu o saco do seu pai pra ter a moto ainda, imagina, né? Não, e hoje eu vejo, eu falei, pô, nunca daria uma moto, mesmo se fosse um menino, pra uma menina de 3 anos, mas minha mãe fala muito, pô, mas a gente via que você tinha uma certa noção, não era saía e dava na parede, era um negócio controlado, freava, abria pra fazer curva, então... passava uma segurança. E eu acho que isso foi também dando mais espaço para o esporte entrar cada vez mais assim, nas nossas vidas, vamos dizer assim. E aí começa a andar de final de semana, andar na chácara, vai, volta. E aí com 5 anos, quando eu vi, já estava fazendo a minha primeira prova de moto. 5 anos a primeira prova. Caralho. Com 5 anos já foi minha primeira provinha. Enfim, aí... Ganhei minha primeira moto, eu tinha 7 anos, eu achei que eu era novo já. Pariu. A minha com 14 foi suada. Mas... Enfim, eu sempre gostei muito, assim... até que aí, pulando um pouco o tempo, a timeline, quando eu tinha uns 10 para 11 anos, eu comecei a cutucar minha mãe, no caso, para falar, pô, eu queria começar a andar mais de moto, e não só nos finais de semana. E aí... muita sorte, eu encontrei um treinador de moto onde eu morava, na região que eu morava, e ele já treinava 3 meninos daquela região, de toda terça e quinta. Ele passava com uma vanzinha, pegava a molecada, levava ali para o Serra Azul, onde eu Hopi Hari e tal, tinha umas pistinhas ali, e voltava no final do dia. Eu falei, pô, isso que seria demais eu fazer. E aí eu comecei treinando aqui, terça, quinta, ia para umas corridas e tal. E aí as coisas foram... eu comecei a gostar muito daquilo de você, pô, botar esforço, se dedicar, ver evolução, resultado. ver acontecer. E com 12, 13 anos, já treinando melhor, andando melhor. Eu falei, poxa, isso aqui tá muito, muito legal. Fora a experiência de você, com 12, 13 anos, entrar num carro com mais 3, 4 moleques, ir pra pista, voltar. Verdade, Caramba, isso aqui é demais. E eu gostava muito de treinar.
E aí, enfim, aí, eu não sei até, a gente pode depois falar tudo, mas esse foi, comecei a me apaixonar pelo esporte e pelo isso que a gente tava falando, de você poder treinar e ver o resultado e, pô, construir depois a partir disso, né? Aham, mas aí você seguiu a moto até quando? Então, aí eu brinco que foi meu primeiro emprego. Com 15 anos, eu fui contratado, eu tinha já... quando eu fiz 12, eu fiz meu primeiro brasileiro de moto, né, e na categoria oitentinha na época. E aí eu fiz 2 anos de oitentinha, eu sempre fui mais alto, vamos dizer assim, e aí com 15 eu já subi para 250, que é Era importada já. já moto boa, tudo. Só que não era a 450 hoje em dia, né? Era Era um negócio forte já, muito forte, mas não top. perigoso. E aí eu comecei a ir bem, comecei a andar entre os 15 do brasileiro, fazer umas provas, entre os 10, e aí com 15 anos a Suzuki me contratou. E eu brinquei que foi meu primeiro emprego, porque foi minha primeira vez que, pô, você tem uma responsabilidade, você tem uma marca, uma obrigação, você tem esse calendário, não dá pra... Cumprir. Então, pra mim começou a ficar sério. Começar a abrir mão de algumas coisas pra... Exato. Chegou a te atrapalhar na escola, alguma coisa assim? Então, até que eu conseguia flexibilizar bem, e a escola, nesse ponto, foi muito parceira, assim, porque ela entendia que era um negócio que eu gostava muito, que eu comecei a relativamente fazer bem, e tinha uma certa flexibilização. E com os meus pais, combinado era, bom, se forma no colegial, e depois, se quiser não entrar na faculdade imediato, beleza. Falei, pô, é isso. E aí eu fiz isso. Com 15, 16 anos ali já terminei o colegial, e aí consegui focar no motocross. Só que, é isso que você tá falando, o motocross é um esporte, o supercross é um esporte que ele, infelizmente, machuca muito. Pera, vamos só diferenciar o motocross e o supercross, porque tem algumas diferenças, né? O supercross, ele é... O motocross, ele é feito, vamos assim, em pistas maiores e mais naturais, Mais vamos natural. assim, né? Então você aproveita muito a topografia e tal. São pistas que tem de 2 a 3 minutos, vai? Tempo de volta. O supercross, ele é feito quase em estádio de futebol. Uma pista travada, uma pista só montada, salto, é pequena. sequência, é muito técnico. Compacto. Exato. E a volta dura 50 segundos, 45 segundos. São as duas modalidades mais conhecidas, assim, no mundo das duas rodas na Terra. E aí, só que, de novo, é um esporte que exige muito fisicamente. Talvez seja um dos top 5 esportes que... Eu nunca esqueço, uma vez um treinador meu, só pulando um pouco, mas foi a primeira vez que ele foi comigo ver um treino meu. A gente botou polar, assim, pra ver ele acompanhar. 202 o batimento. Nossa. Meu, eu achei que era sentar na moto. A moto fazia o trabalho. Então é um esporte que exige muito. E então, de novo, aí foi me deixando cada vez mais motivado em, pô, agora com a Suzuki e tal. Aí no ano seguinte a Yamaha me contratou. Você ficou com a Suzuki dos 15 até então você tava com a Suzuki. Eu fiquei um ano, uma temporada inteira com a Suzuki. Aí eu fiz alguns resultados entre os 5 no brasileiro. E aí, logo em 2006, quando eu tinha 16 anos, a Yamaha me contratou e eu fiquei com a Yamaha até praticamente o final da minha carreira. Aí, enfim, fiz todos os brasileiros Supercross, fui vice-campeão latino-americano, ganhei paulista, brasileiro, tudo. E aí, em 2009, eu tive a oportunidade de ir para o AMA Motocross, que é o campeonato mais famoso que tem no meio. Só que aí, antes de eu ir, eu já tinha descoberto um problema no quadril, que é similar ao que o Guga teve, né? Um caso mais conhecido, assim, que é o Guga Kirten. Mas eu, obviamente, fui para lá mesmo com algumas dores e com os problemas que eu... Foi... porque eu sabia, desafio, né? Eu sabia que era... pelos que os médicos falaram, eu sabia que ia ser difícil manter o nível profissional, especialmente que é um esporte que exige muito fisicamente, você treina todos os dias, tal. Mas era por causa da moto isso ou não? Não, é engraçado isso. É claro que a moto, uma vez que você tem o problema que eu tive na articulação, você fazer um esporte que tem impacto, você piora. Né? Mas não foi por conta da moto surgiu o problema. Entendi. Foi uma doença, etc. E aí, eu fui para os Estados Unidos mesmo assim, fiz a temporada toda do AMA,
mas já no final com muita dor. E aí eu voltei pro Brasil e sabia que já estava muito próximo do final fim ali. desse período de motocross. E aí que chegando finalmente na parte dos carros, que é onde o meu pai, nesse período todo, ele já tinha assumido o Rally dos Sertões, ele ajudou muito a construir os Sertões pro que é hoje, e ele já tinha feito algumas brincadeiras de carro, um rally aqui e ali e tal, não tinha não era profissional, vamos dizer assim, mas já tinha uma brincadeira. E aí, em 2010, 2011, ali eu sentei num carro dele, dei umas voltinhas, capotei 2 vezes, pegou fogo uma vez. Mas eu gostei muito. Aí você foi aprendendo. E aí, Mudou de esporte. Exato. Mas aí em 2010 eu ainda corri pela Honda, o último ano de moto. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Mas aí eu já não conseguia performar, já não conseguia treinar direito e aí... Não conseguia, sentia dor. Basicamente no quadril dor. E como moto, você precisa estar na moto todos os dias praticamente. Só vai piorando. Segunda e sexta sempre em cima da moto. Só quando tem corrida você diminui um pouco os treinos. Então, e aí 2010, 2011 que começou a minha migração para os carros, entendeu? E aí você foi direto para os carros grandes ou teve UTV, teve... Não, na época os UTVs nem existiam direito, assim, tava muito... Faz tempo isso. Era muito no começo. É quadri, né? Quadri e era muito pequeno, né? O que dominava ainda. era moto e carro. Era moto e carro no Rally Cross Country, assim. E aí tinha algumas equipes, a própria Mitsubishi e tal, você tinha alguns carros protótipos já com chassi tubular, com carros bacanas, assim. E aí eu fiz algumas provas de brasileiro em 2012, mas aonde eu mais foquei, vamos dizer assim, foi na Mitsubishi Cup, que é um campeonato muito legal que tem, muito organizado hoje pelo Guiga Spinelli, né, o pentacampeão dos Sertões, pela toda a Mitsubishi, e isso foi muito legal. Porque... Nessa época o Giulianelli tava lá na... Exato. E agora o Giulianelli tá na Stock, né? Stock. Então, em 2012 foi meu primeiro full time, vamos dizer assim, full year correndo de carro, e foi na Mid Cup. Você foi pro carro porque você ficou com medo de ter que fazer faculdade ou não? Não, aliás, esse é um bom ponto. Quando eu decidi parar, daí eu voltei pra faculdade também. Ah, tá. Então, eu terminei a faculdade. Então, Vocês foram no quê? Me formei em administração. E aí depois eu fui porque eu sempre fui louco por tecnologia, estudei no Vale, enfim, fiquei lá um tempo nos Estados Unidos. Mas, voltando para a competição, foi na Mitsubishi Cup que eu foquei no primeiro ano para aprender. É um campeonato muito bem organizado, seguro, carros muito bons também. E aí foi um desenvolvimento bem legal que eu tive. E quando que você viu que era o carro? Que ia rolar no carro? Cara... Você não chegou a tentar o cross-country de moto, assim, rally de moto? Não. É engraçado, já me pro carro? perguntaram isso. Eu nunca fiz uns sertões de moto, por exemplo. Sim. Nenhum rally. O único rally que eu fiz de moto foi o Rally dos Amigos, na época que Porque, tinha. em tese, o cross-country não tem tanto impacto quanto uma pista de... Sim. Né? Quanto a isso... Especial, assim. Eu acho que... de novo, o motocross, o Claro supercross, que não ele ia é muito... ser o ideal, né? O problema é um tombo em alta velocidade, que aí o rally tem, né? Fica perigoso. E hoje eu tenho uma prótese aqui, então pra quem tem prótese, você ter o risco de quebrar a prótese numa panca de moto, Muito por arriscado. exemplo, é arriscado. E aí eu acabei indo pros carros, e aí voltando à sua pergunta, ali para 2013 eu comecei a ir fazer umas etapas do brasileiro de cross country, e a brincadeira era que se você pega numa especial de 200 km, você tem 5, 6 parciais. Aí eu sempre vinha muito perto ali, muito perto. Ganhava parcial, segundo, ganhava parcial. Aí sempre dava alguma coisa, batia no final do especial, ou o carro dava quebrava. Eu fiquei assim umas quase 5 etapas do brasileiro de cross country, sempre ganhando parcial. Tanto é que começaram a me chamar de Mr. Parcial. Mr. Parcial. E aí, parcial, bum, batia ou quebrava. Mas eu sabia que, meu segundo ano, eu falei, eu tenho alguma chance aqui nesse negócio. Andando forte eu tô. No pódio eu tô. Eu acho que tem Preciso terminar agora. E a moto, eu sempre brinco. Tanto é que você vê isso no moto velocidade, né? Você vê os caras do asfalto indo pra motocross pra dar uma treinada, assim, né? Porque, cara, a terra, ela te ensina de um jeito que não tem. Total. Tanto é, Você pega muita atenção, né? Você pega o Race of Champions, os caras de terra sempre vão muito bem. Sempre vão muito bem. Verdade. O próprio Matias Exxon ganhou esse ano de novo. É muito imprevisto, né? Você tem que... O carro sai de um jeito... Tá pronto pra você não arrumar. consegue, você entra na curva, e- não sabe como é que é a curva, você só sabe a hora que você entrar.
ficar. E o motocross, ele tem um negócio de... Como a gente brinca que a pista é um adversário também, porque ela tá ali mudando a cada volta. Então, eu fazia uma curva por fora na volta seguinte tem que ir por dentro, que às vezes já ferrou. Um buraco ali Um trilho gigante. Então, você tem que estar se adaptando o tempo inteiro. E eu acho que é um dos esportes que mais te ensina, assim, para pilotar, para ter o feeling de, mudança de terreno, de tração, onde freia. Porque, obviamente, no rally a gente não tem as plaquinhas de nada. 200, 150, 50. Nada. E às vezes você consegue frear no 50. Às vezes você tem que frear no 150. Porque é outro tipo de piso. Outro tipo de piso. Ou você tá muito mais rápido. Você tá O cross-country é o rally longo. É o Dakar, acertou? Exato. O cross-country. Exato. É o cross-country. Basicamente, até hoje eles estão usando muito a nomenclatura rally ride, né? É o rally ride porque você nunca passou lá. O WRC, por exemplo, que é um campeonato muito famoso do Loeb e tudo, quem faz a planilha é o próprio navegador e o piloto. Você passa com um carro de rua, faz a planilha. O cara que faz a planilha? O cara que faz, Um levantamento, Ele faz um levantamento, não é nem uma planilha, é uma folha em branco e o cara vai anotando. No cross-country, não, a gente recebe meia hora antes da largada a planilha e aí começa. Mas enfim, então ali nessa época de 2013, por ali, eu comecei a... Peraí, meia hora antes sem ninguém saber nada. Sem ninguém saber nada. Meia hora antes. No Dakar é ainda mais interessante. Que você passa, meia hora antes de você sair para especial, a gente tem um deslocamento que chama, né? Porque você sai de uma cidade, então você tem que respeitar, até chegar na especial, você respeita as leis de trânsito, normal, tudo. E aí você recebe a planilha no tablet, no Dakar já não é mais planilha de papel. O navegador põe o código, aparece só a planilha do deslocamento. Aí você chega na largada especial, você cruza o waypoint da especial, ele libera o outro físico, aí bum, aparece a planilha. Caralho, que louco. 10 minutos antes. Aí 10 minutos antes você cruza o waypoint, bum, aparece a planilha. Normalmente os navegas eles recebem a planilha e eles trabalham em cima daquela planilha. Então, o cara faz isso. Exato. E o traçado é sempre diferente? Sempre diferente. Nos sertões, é claro que as cidades muitas vezes se repetem, porque, obviamente, tem o apoio, a cidade quer receber, é quase que guardar as proporções, Olimpíadas, uma Copa do Mundo. Então as cidades querem, quero que a largada do rally seja aqui, quero que passe aqui. Então isso é muito legal. Mas o roteiro, por mais que você até possa repetir, mas você passou lá uma vez na vida, você não lembra de nada. Sim. E então, esse que é o legal do cross-country, assim. E aí eu fui me apaixonando e desenvolvendo. Quando você falou você passa no Dakar, você recebe o tablet, você passa até chegar na largada. Mas aí não tem competição nenhuma nesse... Não. É só um trajeto. Isso, é só um trajeto. Você tem sim um tempo pra chegar, por Chama exemplo. deslocamento inicial. Isso. Você sai do deslocamento inicial, aí você chega no ponto de largada, que é onde começa o trecho de especial. Entendi. Exato. E nesse deslocamento, a única coisa que tem é um tempo pra você largar. Se você não pode chegar no final do deslocamento depois da sua largada. Porque senão você toma uma penalização. Tá, entendi. Então, por exemplo, você tem 100 km pra fazer até o início da especial. Aí a planilha tá lá, você tem 2 horas e meia pra fazer. Então você vai calculando essas 2 horas e meia e vai indo. E normalmente você chega, nesses deslocamentos longos, você chega com mais de uma hora ali. Você espera uma hora ali ainda pra largar. Sim. No Dakar esse ano a gente teve, lá no Empty Quarter, a gente teve um deslocamento inicial de 400. Então a gente deslocou 400 quilômetros. Aí você chega lá com 2 horas ainda sobrando. Então aí faz todo o alongamento de novo, concentração tudo de novo. E nesse trajeto vai a equipe naquele caminhão e vai reabastecendo, vocês vão reabastecendo o carro? Aí já depende, mas normalmente a gente já sai com combustível direto para fazer tudo. Dura os 400 dura. quilômetros? Então, esse 400 a gente reabasteceu, mas é raro ter deslocamento tão longo assim antes de largar. Mas... Porque assim, no rally você tem que pensar que logística é fundamental. E nos sertões, às vezes, é difícil chegar nos lugares. Porque são lugares, mas às vezes pega a estrada de terra e tal. Então você tem que minimizar a chance de dar errado, ou da equipe não chegar para abastecer e tal. Isso aconteceu já aconteceu com outras. Aconteceu esse ano, né, nos sertões. Teve um dia lá que foi até no Jalapão. Os caras não conseguiram chegar e tem até o carro do Denil Casarini, ele tava andando no álcool. Aconteceu. Conhecido esse caso. E aí só ele tava no álcool, o pessoal lá, algumas equipes chegaram, outras não. Aí eles se ajudaram, porque o rally tem isso, todo mundo se ajuda e todo mundo tinha gasolina, só que o carro dele era álcool. E aí ele
No final, um amigo carregou ele e tal, mas, Caralho, que merda. tipo... Acontece, né? Rally. Aí que você vê que, tipo, você pode ter a melhor equipe, as coisas... E aí fudeu. Rally é foda. Não, e então essas coisas têm que ser muito bem pensado com a equipe, tem muita estratégia nesse sentido. Aí você fica, pô, eu vou colocar menos para ir mais leve um pouco, mas puta, eu corro o risco de a minha equipe não chegar no meio do jalapão. Aconteceu com a X Rally Team, que é uma das maiores equipes, que é pentacampeã no Rally também, como equipe. E esse ano, se não me engano, ou 2 anos anteriores, eles não conseguiram chegar e tiveram que colocar a gasolina da cidade, na bomba. E você nunca sabe o que vai esperar, né? não. Porque as equipes grandes têm caminhão, gasolina, caminhão tanque, tem tudo. Enfim, então essa dinâmica é. Mas até você chegar no Dakar, aí você voltou pro Brasil, não. Você não chegou a sair do Brasil ainda, né? Aí você fez sertões aqui. Aí foi assim, aí eu me dediquei muito na Mitsubishi Cup, que eu acho que é um campeonato que, assim, recomendo muito para quem tá começando, para ganhar velocidade. Como eu falei, é muito bem organizado, são 3 voltas iguais, de 40 quilômetros. Então, a terceira volta todo mundo anda assim, já decorou praticamente, então é legal para você ganhar velocidade e tal. E aí eu fui campeão em 2013 da B, e aí eu subi para A em 2014, fui campeão da 14 com o Kaique, com o Bigode, nos 2 anos. Aí que a gente se conheceu, que ele começou a navegar para mim também. E aí, de 2015 a 2017, eu migrei mais, foquei no brasileiro de Rally Cross Country. Eu saí da Mitsubishi Cup e foquei no brasileiro de Cross Country. Aí ganhei em 2015 e ganhei em 2017, se eu não me engano, o brasileiro. E aí é um campeonato? Ou também uma corrida? Não, é um campeonato que tem 6, 7 etapas no ano. Aí você roda o Brasil todo nessas 6, 7 etapas, as 6 regiões aí. E aí a gente foi campeão 2 vezes. E aí em 2018 a gente foi pro nosso primeiro Sertões. Foi, para mim, uma experiência muito legal, porque eu fui com um carro nacional, assim, sem ser um carro para ganhar na geral. Mas um carro que eu já tinha sido campeão brasileiro com ele, e a gente conhecia muito, e claro, eu não tinha pretensão nenhuma de ganhar os Sertões, então foi justamente para ganhar experiência. E foi super bom que a gente ganhou a categoria que eu tava, e a gente foi em quarto na geral. Com um carro que não... foi muito bom, a gente foi em segundo numa das etapas na geral. Era picape? A gente chama de Sherpa, eram as Sherpas, que já é um carro protótipo, tudo. Era um motor diesel, 3.0 diesel, turbo, e andava bem, assim, o carro. Só que, claro, não era as Rangers na época que tinha, já tinham as Toyotas vindo, as Toyotas antigas. Eram os carros de primeira, né? De primeira que estavam disputando na ponta. E a gente se enfiou, tinha os bugs do Giafone já correndo. Também foi o primeiro ano do bug, do bugão. E aí a gente foi em quarto na geral. Pô, foi bom demais. Foi muito bom, não, foi excelente. A gente fez uma prova limpa, assim, bem constante, rápida. Fala do tamanho, só pra gente entender, assim, quantas pessoas, dentre... Esse ano devia ter uns 60 carros. Os Sertões normalmente os Sertões dura 8 ou 9 dias de prova, uns 5.000 quilômetros, 4.500 quilômetros. E esse ano saiu de Goiânia e chegou em Fortaleza. Chegou lá na Praia do Futuro, se eu não me engano. E aí... Sertões, acho que a gente falou isso já, é sempre diferente ou não? Às vezes passa na mesma cidade, né? Foi isso? Às vezes passa na mesma cidade, mas o roteiro muda bastante. Dá uma mudada. Muda bastante. Todo ano ele passa no Jalapão, por exemplo. Não necessariamente você vai passar no mesmo lugar no Jalapão. Exato. E aí, enfim, foi um rally duro pra caramba, como eu falei, 60 carros, 5.000 quilômetros, 8, 9 dias. E aí a gente teve esse resultado super bom. E aí a gente conseguiu estruturar a equipe pro ano que vem, pro ano seguinte, pra gente poder ir com um carro mais competitivo. Pra brigar pra geral. E acabou dando certo. A gente conseguiu estruturar com a equipe pra gente trazer uma das Rangers, que foi o carro que a gente tinha ganho nos últimos 3 anos, com a X Rally Team. E aí em 2019... No ano seguinte, a gente foi pra tentar... Pra ganhar, pra buscar. Assim, a gente sabia... O nosso carro não era o top. Foi pra ser competitivo, de verdade. A gente tá na trabalho, briga. Até porque era meu segundo Sertões. Do Kaique também disputando, assim, na ponta. Qual é a diferença de uma etapa do brasileiro pro Sertões?
Então, os sertões, normalmente, as especiais são mais longas e mais difíceis por definição, assim. São mais técnicas, como eu falei, exige mais logística, mas por definição são mais longas e mais difíceis. Eu acho que a magnitude do evento. Porque quando você fala, eu corro de ali, você fez sertões? Tipo, é a primeira coisa que o cara fez. O cara nem sabe o que é campeonato brasileiro, ele acha que é não. sertões. Quanto a isso, não tem dúvida. Todo mundo faz rally pra ir pro sertões. Exatamente. Quem gosta muito. Isso então, sim. Quando você fala as especiais, o que é? São corridas especiais ou são partes da pista que são especiais? A especial é onde tá valendo o cronômetro. Ah, então, por tá. exemplo, você tem o deslocamento inicial, larga pra especial, trecho cronometrado, e aí o deslocamento final até a próxima cidade. Ah, entendi. Então vamos supor, o dia 1 é São Paulo, Ribeirão Preto, vai. Então você tem o deslocamento inicial, você vai sair aqui de São Paulo, da 23, vai deslocar 100 km até Campinas, pra onde vai valer, onde vai ser especial. Entendi. Que é numa fazenda, que é na terra e tal. Aí você faz os X quilômetros e desloca até o final. Entendi. Entendeu? Então é um trajeto que meio que não tá contando, mas se você não chegar no final, você não chegou no final. Acabou. Isso, não chega. Não, ele tá contando porque você tem que passar. E Sim, às vezes, no meio das especiais, tem abastecimento também. Então tem um trecho, uma área de radar, você cruza uma estrada, abastece o carro e aí você roda mais 200, 300 km. É muito... Hoje o Sertões está muito profissional. Você pega as equipes grandes, seja de UTV, seja... Bom, aí nas motos tem as fábricas. Acho que o rally como um todo tá profissionalizando muito. Profissionalizou demais. Vejo Então só- você tem grandes marcas e grandes equipes hoje. Isso é muito legal. Então, os Sertões, por definição, tem, claro, como você falou, essa parte do evento em si. E as especiais são mais difíceis do que de um brasileiro de rally. Entendi. Nos Sertões tem especiais de 500 km às vezes. Aliás, nessa edição de 2019, onde foi nosso primeiro título, foi a maior especial até hoje já feita, 543 km, nunca esqueço disso. E a gente fez em 7 horas e 12 minutos. Nossa. Primeiro carro. Nossa, que era no primeiro... Esse foi o primeiro ano que você foi campeão, 19. Foi o primeiro ano que a gente foi campeão. Pegou o Fordão. Exato, E foi muito, muito maluco, porque a gente tava ali... vou contar que é interessante, porque na primeira especial eu andei no ritmo que eu andei com o carro anterior, que não era um carro que você podia vir forçando tudo, porque ele ia ficar. E aí deu 3 km o Christian Baumgartner, deu 40 km o Christian, Stella. Stella é um instrumento que a gente tem dentro do carro para você pedir passagem pro carro da frente, por causa da poeira e tudo. Aí você falou, Aí eu falei, caramba, eu tô no ritmo errado. Tô no ritmo errado aqui total. Aí no segundo dia eu acabei furando uns 2 pneus, alguma coisa assim. No terceiro eu ganhei, a gente ganhou o especial. Aí a gente falou, bom, aqui achamos um pouco do ritmo. E aí eu fui, aí no quarto acho que o Gui ganhou, a gente ficou super próximo e tal. Aí chegou a fatídica especial. Eu acho que a gente tava em terceiro, tava o Christian em primeiro na geral, o Giga em segundo e a gente em terceiro na geral. E aí chegou pra fatídica, a maior especial da história, 545 km. Beleza. E aí começa a especial, e aí dá com uns 200 km, tá o Giga capotado. E aí, caramba, o Giga e tal, a gente meio que parou, tá tudo certo, você continua. Isso é uma coisa importante do rally, né? Sempre quando você vê como tá no remoto, sempre quando vê acidente, você para, vê se tá tudo bem. Você é o primeiro a passar ali, né? Você é o primeiro a passar ali, então para, vê se tá tudo certo, e esse tempo depois é descontado. Eles descontam o tempo. Desconto, eles vê pelo GPS. Legal. Você parou e tal. Por segurança, eles fazem isso, entendeu? Achei que eles abriam a mão um pouco. Abriam a mão não, achei que Fazia parte da prova. fazia parte do... Não, e aí você pode... Só nesse caso, o resto, Sim, claro, você não tem desconto nenhum. E aí a gente começou a apertar, depois do Giga, a gente encostou no Christian. Só que a gente não tinha tirado a diferença suficiente para ganhar na geral. E aí, depois de um radar desse, a gente... logo depois da saída dele, a gente já estava bem perto do Christian, ele parou para trocar um pneu. E aí a gente continuou, ganhamos, finalmente chegamos 7 horas da noite. Foi a primeira vez que a gente passou nos canyons do Viana, lá, que é no Piauí, que é um lugar... Clássico agora, né? Que é um lugar animalesco. Até, na verdade, foi a segunda vez que em 2012 já tinha passado. Mas que eu passei lá. E aí a gente chegou no final... E essa especial foi muito difícil, porque nesses canyons, a gente passou lá às 6 e tanto da tarde, já não ventava direito, tinha muito TV na região. Largado. Porque a gente, como os carros são mais rápidos que os UTVs, com 7 horas de especial, a gente passou muito TV e tinha muita poeira. E o TV quebra mais que carro também. Também.
E, cara, a gente não via nada. E a gente começou, eu e o Kaique, dentro do carro. Caramba, pô, a gente fez uma especial perfeita. E agora nós somos o primeiro carro a pegar essa poeirada toda. Todo mundo vai chegar na gente. Só que aí a cabeça já pirando, né? Pô, 7 horas dentro do carro. E Mas aí, não divide, não sai por... Primeiro sai os mais rápidos, depois os... os é assim, depois os... primeiro saem as motos, depois os UTVs, depois os carros. Ah, a moto sai antes? É, moto sai antes. Moto é a primeira que sai. Porque senão pega muito destruída a pista. Né? Ah, tá, 50 tá. UTV, 50 carros, Entendi. fica meio perigoso Entendi. pra moto. Só que os carros mais rápidos vão chegando nos UTVs, não adianta. E aí, mesmo que larga de 2 em 2 minutos, tem intervalo de meia hora entre uma categoria e outra, vai pegar. Mesmo assim. E aí, cara, a gente chegou e falou, meu, vamos chegar agora. Eu caí dentro do carro, porque a gente começou a entrar na pira de ter que acelerar no meio da poeira e tal. Pô, vamos chegar. E aí, quando a gente chegou, eu lembro que a equipe falou, cara, tem um sistema que a equipe fica olhando onde estão os carros, né? E aí eles falaram, cara, o Christian e o Beco, por exemplo, que era o líder, eles estão muito para trás, ficaram muito para trás. E aí a gente falou, caramba, se bobear, a gente vai assumir a liderança do rally. E faltava 2 dias para acabar o rally. E aí, foi uma loucura, assim, porque a gente assumiu a liderança na maior especial da história, assim, chegando coisa 7 horas da noite. À noite ainda. Puta que pariu. E aí terminou aonde esse ano o rally? Esse ano terminou... Foi numa Bonito, praia... Não, Bonito foi em 2016, eu acho. Como é que chama a praia? Não é com... Como é que você falou agora no Piauí, foi isso? Não, esse foi essa etapa dos Canyons. Que eu não me lembro agora, mas foi também no Ceará, acho que é perto do Beach Park. Acho que foi perto do Beach Park, se eu não me engano. E me fugiu o nome agora. Inclusive, a última especial era uma especial de 19 quilômetros nas dunas. E aí a gente falou, é tipo de coisa pra, você tem... Tá merda, né? Tem 20 minutos de vantagem, não precisa fazer nada. 20 km pra fazer merda, não vai de boa. Não, nossa, a gente, foi os 20 km mais longos das nossas vidas, passeando, só pra chegar, mas deu certo. Porque duna é foda, né? Pra você dar uma capotada Então, aqui me despertou uma dúvida até agora da questão do Dakar. Como é que você fez essa preparação pra andar foi lá, fez curso, como é que... Você já tinha... Porque duna é outro mundo, né? Não tem topo de visão. Sim. A navegação é outra, porque ela é uma navegação por waypoint, não é por... Não é isso? Não, é bem por aí. É outra prova, praticamente, do que um circuito. Cara, andar nas dunas é quase um outro esporte, diria. Mas depois você pega, assim, é bem legal. Mas... Vamos chegar no Dakar. Vamos terminar o Brasil. Vamos no timeline. Então, e aí, bom, a gente fez essa última especial de 19 km na ponta dos dedos. Como você falou, as dunas você pode virar de frente, fazer uma... Pegou uma meio tortinha, você capota. Atolar, entendeu? É rapidinho, perder 20 minutos atolado, aqueles carros pesados. Mas enfim, a gente passeou, deixou todo mundo que largou junto com a gente passar na nossa frente, a gente só foi seguindo pra não ter... Porque um carro na frente ajuda a ver nas dunas, muito, né? Você vê se tem um corte e tal, Então a gente deixou todo mundo ir na frente, a gente foi só acompanhando atrás. Enfim, aí foi muita emoção, como você falou, fui o piloto mais jovem a ganhar os Sertões nos carros, na categoria carros, eu ganhei com 28. E aí foi super, super legal. Quanto que vocês sabem das dunas, assim? Vocês recebem a cartilha e aí... Não, diz. Porque não tem curva, não tem... Nessa especial específica, eles bampearam. Como era duna e tal, eles colocaram algumas marcações físicas. Então você passava, você via lá, aqui tem perigo, tá tudo demarcado nesse dia. Mas no Dakar, por exemplo, é tudo planilha mesmo. A gente chega lá. E aí foi um ano que foi muito importante pra gente, porque abriu assim um pouco as oportunidades para começar a olhar um pouco para fora do Brasil e não só local, né? Vamos dizer assim. Porque os Sertões obviamente, é a prova mais importante que a gente tem no calendário. E foi uma disputa incrível com 2 grandes pilotos, 2 lendas, né? O Christian e o Giga. Tinha o Marcos também, o Marcos Palgar estava na briga. Foi um rally muito duro. Se você liderar todas as especiais e nessa de 20 minutos, de 20 km você bater, acabou. Acabou. Por exemplo, em 2022, que foi o nosso segundo título, a gente teve uma situação parecida, assim. A gente ganhou 10 das 14 especiais disputadas.
E aí, só que na 11ª, mais ou menos, a gente teve problema de direção hidráulica. E aí a gente perdeu, a gente tinha 20 e poucos minutos de vantagem, a gente perdeu 14 em um dia só. Puta merda. Demos sorte de sobrar uma margem ainda até o final. Mas então a gente ganhou 10 de 14 e a margem no final não foi tão grande, sabe? E aí, mas aí nesse caso, você só consegue arrumar quando você chega no final desse stint, ou você e o seu navegador conseguem ir lá e trocar a direção hidráulica? Depende do que aconteceu, a gente consegue. Porque durante a especial, no trecho cronometrado, a gente não pode ter apoio mecânico. Né? Zero apoio mecânico. A não ser de outro piloto. Sim. Isso você pode. Tanto é que tem equipes que levam um piloto mochila, que a gente chama, né? O cara vai só pra isso. Vai andar mais pra trás, mas só pra isso. Mas nos Sertões, nesse caso, a gente preferiu seguir porque a gente ia perder mais tempo trocando o problema da direção hidráulica do que seguir, né? Enfim, mas é punk. Você precisa ver, às vezes, vale a pena separar, porque às vezes, tá faltando 20 km pra terminar a especial, furou um pneu, pô. Acelera, velho. Vai embora. 20 km não vai acabar com nada. O pneu vai embora. E aí? Isso foi. Aí você ganhou 2019. 18 a gente ganhou, foi meu primeiro ano. A gente ganhou na categoria quarto na geral. 19 a gente ganhou na geral. 20 foi o ano da pandemia. Aí foi um ano que a gente não performou bem. Na verdade, eu errei uma curva no primeiro dia do rally e furei 2 pneus. E aí deu um problema no macaco que a gente tem dentro do carro para trocar, o macaco hidráulico. E aí a gente perdeu mais de 20 minutos só no primeiro dia. Terminamos em quarto na geral nesse ano. E aí, mas mesmo assim, pela inércia de 2019, ainda começou a surgir algumas oportunidades para correr fora. E aí, em 2021, eu não fui para os Sertões, que aí, junto com a equipe, a gente preferiu focar em algumas etapas do Mundial. E foi muito legal, porque... Com a equipe daqui. Com a equipe daqui. Só que aí surgiu a oportunidade de correr com a Overdrive, que é a equipe que eu corri o Dakar. E foi minha primeira experiência fora, que eu corri o Mundial em Portugal, em outubro de 2021. Então, no final de 2021, eu fui pra lá, eu e o Kaique, e lá é impressionante como o pessoal ama, assim, rally. É transmitido ao vivo no rádio, sabe? Então, no rádio, o cara falando, passou aqui. Não, e assim... E lá não existe a coisa de radar, né? Aqui no Brasil tem muito radar, que a gente chama que por exemplo, você vai passar em vilarejos, a organização coloca radar de velocidade para não ter problema, casa, tudo. Lá, os caras são fanáticos. Todo mundo. Vai embora. Pega asfalto. Tipo a Isle of Man lá de moto. Tipo isso. Não sei, exatamente. E aí você vai, é muito legal. E muita gente assistindo, assim, muita gente assistindo. E aí... Foi que você andou em Portugal esse ano? Foi agora 22? Esse 22 eu fiz na Espanha. Da Espanha. O Baja Aragón. E aí, mas em 21 a gente fez o Portugal, a gente fez terceiro, a gente foi pro pódio no Mundial. Era uma etapa ou era... Não, era só uma etapa. Era uma etapa. Era a final do Campeonato Mundial. E aí a gente escolheu essa etapa, porque em Portugal a gente sabia, a equipe tava lá também, a Overdrive. Foi meu primeiro contato com a Toyota, que eu nunca tinha andado com a Toyota ainda. Que era o carro que tinha ganho o Dakar já em 2019 também. E aí, a gente fez terceiro. Daí a gente falou, poxa, cara, a gente tem que... Eu acho que faz todo sentido a gente tentar estruturar um projeto junto com a equipe daqui. E a equipe de lá, Overdrive, que é a equipe belga, que eu corri o Dakar, também deu super apoio. E a partir desse resultado, as coisas começaram a... E aí os carros são todos iguais. Tanto no Portugal, Espanha. Porque o Barra, eu tinha a impressão que era aqueles, tipo... Como é aquele cara da Monster lá? Sei faz os vídeos. De carro que você tá falando. Ken Block. Faz os vídeos com os carros gigantes, com pneu gigantesco. Sim. Aquilo, pra mim, Barra era aquilo. É que você tem assim, você tem os Bajas na Califórnia da Baja vida, 1000, né? O Baja 1000, o Baja 500, tem 250 e tal. Que aí são trophy trucks da vida, né? Com os percursos pra caramba, rodão e tal. E anda praticamente em reta. Bizarro. Bizarro. Passa aqueles que você vê passando nas lombas e suspensão o carro parado e só a suspensão mexendo, assim. Só que o Baja, no cross-country, é a prova que tem demarcação física também. Então, além da planilha, você tem umas setas ao longo do trecho para te ajudar na navegação. Entendi. Então, basicamente, e são provas um pouco menores. Cross-country, Dakar, Sertões, são 8, 10, 14 dias de prova. Então, a gente falou, a gente fez o Baja em Portugal, ficamos em terceiro no Mundial.
E aí, em 2022, a gente acertou com a Toyota, com a Overdrive, para fazer a etapa do Mundial na Espanha e tentar defender o título nos Sertões. Defender não, né? Tentar o bicampeonato nos Sertões. Dakar. No Sertões 2022. Tá. Depois do Aragão, que foi o Mundial. E aí foi do caramba, porque a gente fez de novo terceiro no Mundial, o Nasser ganhou. Mas teve dia que você andou na frente do Nasser, se eu não me engano. A gente teve duas especiais, uma a gente ganhou do Yazid, na outra a gente ganhou do Nasser. O Nasser devia já, obviamente, estar meio administrando, mas foi legal. Nasser não é o... obviamente não é o Felipe Nasser, né? Não, o Nasser é a lenda do Rally, campeão do Dakar. É o cara que ganhou esse ano. No ano que você andou. Agora. Ele é referência em Duna e tal. Sim. É um cara é um Qatari, Red Bull também, enfim, anda muito. E foi legal porque na primeira etapa quando eu corri essa etapa da Espanha no Mundial, eu e o Kaique, a gente chegou lá, primeira vez com a equipe, segunda vez, mas assim, meio que oficial com a equipe. E aí a gente chegou pro shakedown, pros primeiros treinos pré-mundial, e aí o Nasser... deu 5 minutos, ele já foi no nosso blog, já veio falar, ensinou um monte de coisa. Então, legal. O cara super acessível, assim, foi muito legal. E aí, enfim, terceiro no Mundial, e aí a gente veio pros Sertões e conseguimos o bicampeonato. Puta, animal. Puta que pariu. Top. E aí... Bom em 22, hein? Acelerou bastante, deu pra acelerar. Foi muito bom mesmo. Mas aí você só fez essas duas etapas ou você teve outras corridinhas no meio do caminho? Não, em 22 a gente só focou no Mundial. E aí foi interessante que ao longo dos Sertões, esse é um ponto que eu não mencionei. Em 2022, o Sertões fez uma edição especial de 30 anos e 200 anos da independência. E eles fizeram uma edição de 14 dias. Inclusive foi em quilometragem naquele ano, foi maior que o Dakar, em 2022. Então foi um rally longo, muito difícil. E eu me lembro que, como a gente foi indo bem, a equipe, a Overdrive e a Toyota, elas falaram, poxa, eu acho que essa dupla tem chance de ir para um Dakar um dia, que estão performando bem. E eu me lembro que uma das etapas, na 12ª, 13ª, assim, antes de acabar, ele falou, poxa, tem que ir pro Dakar, tipo, precisa ir, cara, porque como tá tudo na telemetria, vocês conhecem bem, os caras veem isso, e viu que a gente não tava batendo, né, tava andando rápido sem bater, isso é uma coisa que eles levam muito, sem quebrar e tal, e aí foi indo. E aí, realmente, acabou os Sertões, toda a história do Dakar começou a... talvez possa vir pro Dakar. Vamos falar com os parceiros, não sei o quê, vamos. E aí não tinha aquele cara Red Bull no ainda, ombro aqui falando, olha... Foi aí que virou Red Bull também, não? Foi exatamente. Depois dos Sertões, aí eu fui pro... o chefe da equipe da Overdrive me chamou pra... Os Sertões foi em agosto, em outubro, eu fui pra conversar com eles em Andalucia, que não pra correr, mas foi uma etapa do Mundial. E lá a gente meio que acertou o Dakar e aí a Red Bull, que foi um sonho desde quando eu corria de moto com 4 anos de idade. Você olhava de toda criança, né? De todo mundo, né? Um dia eu espero representar. Foi demais. E aí, de quebra, foi essas duas coisas. A gente acertou com o Overdrive o Dakar, a Red Bull entrou, a Pneu Store, que é a maior e-commerce de pneu, também entrou no projeto, a Motu entrou também pro Dakar, ele falou, bom, a Toyota, pacote fechado, e aí vamos. Porra, animal. Só que isso faz... Você perguntou da preparação, isso foi em outubro, o Dakar foi em... Dia 31 de dezembro. Não, foi o que eu te perguntei, como é que você foi aprender a andar na Duna? Você foi pra lá andar? Então, cara... Eu já tinha aprendido, porque o Baja Aragon, ele é um pouco Duna também, não é? Na Espanha? Não, até que isso não, mas em 2022, assim, na minha cabeça, qual que era o meu plano? Meu e do Kaique, era assim, cara, vamos fazer o Mundial no Aragão, vamos fazer os Sertões, e em 2022 e 2023, a gente começa a planejar para um Dakar em 24. Essa era a ideia, era fazer em 24. Nossa. E aí a gente foi pro Peru, lá tem um curso muito legal com 2 caras que já fizeram o Dakar também, e eles têm uma infra, e inclusive com planilha, com tudo que o Dakar tem, eles pegam trechos de especial do Dakar, quando era aqui na América do Sul, ali no Peru, tudo. Legal. E aí a gente fez 4 dias de curso lá, assim, só que sem saber o que tava fazendo. Total, subia duna, não sabia navegar, Kaique não sabia navegar, ele se perdeu.
Mas aí chegou no quarto dia, pô, tá legal. Começou a acertar. Começou a encaixar. melhor. Só que de UTV também e tal. Uhum. E aí... Só que isso antes de qualquer chance de ir pro Dakar. E aí, inclusive, nessa conversa que eu tive com o pessoal da Red Bull e com tudo, eu falei, olha, vamos pro Dakar, mas, cara, totalmente pegar a experiência, se eu conseguir terminar, cara... Ótimo, melhor que uma vitória. Tá maravilhoso, terminar o Dakar no primeiro ano. Porque, você olha... Tudo bem que os caras foram pra ganhar, né? Mas você olha a estatística desses tops, o Nasser, o Loeb, o Sainz... Esses caras que foram pela primeira vez só fizeram besteira, assim, mas de novo, porque os caras já chegaram pra competir, né? Uhum. Então eles estavam arriscando. Mas assim, só bateram no primeiro ano. Só acho que o Nasser que fez um top 15, eu acho, no primeiro Dakar dele. E aí eu falei, bom, eu vou pra chegar. Porque a única coisa que eu tenho de Duna é um curso no Peru de UTV. Não tem muito. E aí ele falou, não, no programa que a gente montou, a gente incluiu uma prova que é muito difícil em Dubai. Um mês antes do Dakar. E aí uma outra recomendação, que aí nesse ponto o Kaique, que é meu parceiro, né, o meu navegador desde 2012, ele falou, cara, se bobear é melhor. E a Red Bull e a Toyota tinha falado, cara, qualquer coisa vai um primeiro ano com um navegador que já fez, para os dois não chegarem, chegamos. Paraquedas. E o Kaique falou, cara, melhor, porque também a gente tem que lembrar que é um esporte de risco, né, cara? Uhum. Você Responsabilidade, né? vara uma duna a 100 e tanto por hora, você vai machucar, cara. Total. Então, a gente chegou nessa conclusão que, pô, beleza, deixa eu fazer esse primeiro ano, e aí a gente ganha mais tempo pro Kaique também se preparar, fazendo outras provas, que a gente tá montando agora esse cronograma. E aí eu fui pra essa prova de Dubai, já com o Timo, que foi um navegador que eu fui pro Dakar, que é um cara que já tinha ganhado Dakar com o Nasser, assim, foi o cara nota 1000 e excelente navegador. Ele é alemão? Alemão, Timo Goldschalk, alemão. E me ensinou muito já em Dubai, a gente fez... Aí lá em Dubai eu fiquei uma semana inteira, foram 2 dias de prova, mais pré-testes e pós-treino. A gente fez treino pra caramba lá, horas e horas de duna. E aí eu comecei a ficar encantado, assim, cara. Comecei a me encaixar muito com o carro e começou a me lembrar muito da moto, porque tem muita similaridade. E a Duna tem... solto, né? A Duna tem muito isso, de você... você vem rápido, aí você vê, tem uma duna grande, você vê que você não pode ir rápido, você vai varar. Então você tem que frear, contornar. E é muito parecido com salto. Você não pode vir mão fundo, senão você vai varar o salto. Você vem, freia, salta. Então comecei a gostar muito. E aí, a gente foi super bem nessa prova, inclusive. Acho que foi em terceiro, que era uma etapa do Mundial também. E essa foi a primeira que você andou com o Timo? Com o Timo, E aí já todo setado pra fazer o Dakar. Tem muita diferença na comunicação, assim? Obviamente não na língua. Na língua tem, mas assim, são 2 pessoas diferentes, né? Não, com certeza. Assim, isso a gente foi se conhecendo dentro do carro também, né? Porque com o Kaique, pô, a gente se um tosse já sabe o que tá acontecendo, sabe? É muito íntimo ali no sentido de, pô, a gente se conhece muito bem, muito entrosado. E com o Timo, a gente foi se conhecendo. Ele falou, se eu estiver falando demais, você me avisa, porque só que ao mesmo tempo, pra mim, eu queria, cara, fala tudo que você quiser, porque eu queria aprender, né? Eu não omite nenhuma informação. Você pegava, cara, pode ficar à vontade. E eu, na verdade, eu fui muito com a cabeça de, cara, tudo que esse cara falar, eu vou fazer. Porque não adianta eu querer ser herói aqui. Vamos fazer, vou subir essa duna pra cá. A chance de dar uma cagada é maior. Mas enfim, e aí você entrou nesse ponto da comunicação, que conectam com o que você falou de navegação. No Dakar, ou em Dubai, tudo, a navegação é diferente, porque no Brasil você sempre está andando em estrada, de fazenda e tal. Então, a navegação é muito precisa. Assim. Então você vai, daqui 500 metros, curva à esquerda. Daqui 200 metros vai ter uma lomba. Daqui 300 é um mata-burro, é uma porteira. É muito assim, é muito preciso. No Dakar, você está andando... Lugar aberto, desertão. Norte-sul, 30 graus pra cá. E aí aí você segue o cap, que no fundo é o grau da bússola. Então, por exemplo, o Timo falava, agora 5 km no cap 320. Então você bota 320 vai embora. E vai embora. Só que assim, quando a organização faz a planilha, ela tá um pouquinho pra cá, você passa um pouquinho pra cá,
o Loeb passa para lá, o Sainz. Então, cara... É aberto, deserto. É deserto. Então, por isso tem que tomar muito cuidado, porque o cara da organização, às vezes passou aqui e tava flat, era limpo. Se você passou 100 metros para cá, é um abismo, é outra coisa. Então, cara, você tem que estar muito atento disso. Tanto esse ano, onde o lugar que o Peter Hansel, que é o maior vencedor da história, e o Carlos Sainz saíram da prova, bateram, eles vararam a mesma duna. Eu vi. É até filmada, né? O navegador do Peter Hansel quebrou a coluna, tá bem, tudo, mas quebrou a coluna. Porque eles passaram um pouquinho mais por fora aonde estava a planilha. E nesse dia foi até curioso que o Loeb me passou nesse dia, e aí eu grudei atrás dele, a gente foi uns 40 km andando junto, e a gente passou à esquerda, deu um pouco de sorte, passamos aonde era para passar da planilha, e era flat, cara. Só que onde eles estavam 50 metros para lá, era um corte de duna gigante. Nossa. E é onde eles vararam. Então, cara, no deserto você tem que estar muito atento nesse sentido. E a navegação é isso. Então, só que você tá 170 por hora, né? Então você tá 170 seguindo 320. Aí você bateu o waypoint, apitou, agora vira 270. Pá, e 240. Aí você pum. Nossa, tá louco. É muita atenção. Você tem que pensar em muita coisa, né? Você tem que escutar o cara, você tem que... Cuidar do carro. O terreno. Às vezes passa o que o cara fala, assim. Ó, o cara falou, vira direita, não sei o quê. Cara, às vezes... Demora um pouco, o cara fala, vira, meu! Sim. Não, e tem algo, por exemplo, como eu não tinha muita experiência, eu tentava olhar muito as marcas, né? E às vezes ele falava, cara, essas marcas estão erradas, sai. E às vezes demorava, porque você fica muito indo na marca. E às vezes não é aquela marca, tá errado. E aí, às vezes, não, pode sair, aí sai. É inconsciente, né? Você nem. A sua cabeça fica. Você vai muito. E outras marcas. É muito rápido. Ajudam né? muito, cara. Porque aí você começa a... Você já olha lá na frente a marca, você marca, vai indo. Exato, aí vira uma pista mesmo. E outra, as marcas também ajudam a ver onde tem as quebras grandes. Porque quando tem quebra muito grande de duna, as freadas ficam muito mais nítidas e aí começa a formar um montinho de duna, porque as freadas vai arrastando, né? E aí você vê, opa, ali vai cortar. Então te ajuda muito. É por isso que a primeira moto ou o primeiro carro... Quem abre especial no Dakar... Puta, a última coisa que o cara... E como que é definido isso? É a ordem de largada do dia seguinte. Então, se eu ganhei a especial no dia seguinte, eu vou abrir o próximo, o dia seguinte. O dia anterior, na verdade. Eu ganhei o dia anterior, eu vou abrir hoje. Só que nas motos é interessante. Como as motos é muito pior, porque não tem marca nenhuma mesmo, né? Porque elas largam em primeiro. Esse ano, no Dakar, eles criaram um bônus de 1,5 segundos por quilômetro que você tá abrindo. Nossa. Então você ganha 1,5 segundos por quilômetro que você é a primeira moto. Pra tentar compensar isso. Porque, cara, tinha gente, o Sandler até, que é oficial Gas Red Bull também, que é uma figura australiano, teve dias que, por exemplo, o cara sabe que o dia seguinte é 400 especial. Porra, eu vou chegar em terceiro hoje, que aí eu não abro 400 quilômetros, entendeu? Eu vou largar depois e vou... Se é um especial de 100, beleza, eu vou ganhar. Você abre, abro 100, eu não vou perder tanto. Agora, mas de 400... Então... Começaram a ganhar aí criou esse bônus para os caras também não ter tanto essa... Pô, é feio o cara não querer ganhar, né? Então... Enfim, cara, o Dakar é um outro mundo. Como que foi como que é a preparação, assim? Por exemplo, você teve a preparação em Dubai, mas foi mais para aprender a andar na duna. Isso. Como que foi como que é a preparação pro Dakar, assim? Com você com o navegador... não tem um traçado certo? O que vocês fazem antes? Cara, esse é um bom ponto. Você tem, eu diria que três verticais de preparação. Você tem a prática, que é isso que a gente fez em Dubai, então uma semana inteira de treino, horas e horas dentro do carro. Você tem a física, e você tem vamos assim, a teórica, eu vou chamar, que o Timo, que é um cara muito experiente, ele sempre me passava... dia a dia, ele me passava as regiões que a gente ia andar e o tipo de duna que a gente ia andar. Então, por exemplo, ele falava, olha, essa região da etapa 4 é tipo de duna assim, assiste ao YouTube o vídeo da etapa 5 de 2020, por exemplo. Então, pô, pré-Dakar, por mais que possa, você vai ficar vendo vídeo ou vendo on-board, né, de outros carros, mas, cara, você tá tudo botando a cabeça. Muda muito a reação. Se é duna grande, duna pequena, se é duna assim, se é duna assim. Então, foram essas três verticais, vamos dizer assim, que a gente se preparou bastante. Então, foi a prática lá em Dubai, e depois, antes do Dakar, também a gente andou lá na Arábia Saudita, antes de começar o Dakar.
A parte física, a gente bolou uma periodização para chegar muito bem no Dakar, então eu cheguei muito bem. Apesar que ainda, para falar de pescoço, eu achei que pro ano que vem precisa melhorar um pouco. E essa parte de visualização, de estudar o roteiro, de estar com alguém muito experiente como o Timo foi fundamental. E a parte mecânica? Você tem que aprender tudo do carro, né? Sim, exato. Tipo, você tem que saber consertar o carro. Esse foi um bom ponto. A gente teve 2 dias lá em Dubai também. A gente teve 1 dia e meio só aprendendo isso. Então, com os mecânicos juntos, troca uma correia da direção hidráulica, troca, obviamente, pneu, arruma uma parte do, disco de freio, troca, mangueira. Não é seu carro aspirado, né? Não, esses são biturbo, V6 biturbo. V6 biturbo. As Ranger eram V8 aspirado. Aspirado. Quantos cavalos? Cara, por regulamento, hoje deve ter uns 415, assim, e é limitado em 170 por hora. Ah, tá, limitado, não sabia. Mas, cara, 170 por hora na terra... É muito. Mais que 800. Os caras se matam. Não dá, tá louco. Não, e realmente mais que isso não precisa. Too much. Too much. Inclusive, os Sertões o ano passado não tinha limite, esse ano vai ter 170 também. Que eu acho importante, porque... Ano passado os caras andaram 190 por hora. Tá louco. Não, o bugão lá do Gastaldi, 215. Nossa senhora, mano, você tá louco. E aí até o pneu não aguentou, ele furou 3 pneus nesse dia, que não deu conta. É muita velocidade. E realmente, até eu acho os Sertões mais perigoso, cara, porque o Dakar, né, nesse sentido de velocidade, porque o Dakar, pelo menos, você tá... Tudo aberto. No Sertões, tem área de escape, cara, né? Nos Sertões você tá com árvores, tá com cerca, você tá toda hora... Nesse ponto de velocidade, eu acho até mais perigoso. Então, eu achei uma boa medida. Quando o Dani teve aquela dúvida da navegação, que você falou, e se você perde e tal, não sei o quê. Tipo, no Dakar, você perder, às vezes, uma referência... Agora, se você perder uma referência nos Sertões, você passa reto, pega uma árvore, e aí acaba a brincadeira. Perdeu a freada, fudeu. Que é traçado, né? Você tá numa pista mesmo. Exato. O Dakar, a maior parte nas dunas... A maior parte. Estradas são muito... Você pega muito pouco. Porque você vê aqueles flatzão de terra batida, que os caras também vão a 170, que é o limite, mas voando... Você tem longas retas, isso você tem mesmo. Às vezes você pega, por exemplo, no Empty Quarter, que é a região que foi os últimos 4 dias, na divisa da Arábia Saudita com Oman, que é onde só tem duna, não tem civilização nenhuma, tanto é que não tinha sinal direito, a gente acampou 2 dias, o home não chegava. Mas nesse ponto, o Dakar, a profissionalização é tanta que a estrutura de alimentação para todo mundo, de televisão... Eles levam barraca para todo mundo dormir. Patamar, assim. A equipe tem aquele caminhãozão gigante. Tem uma box. Acho que tem uma equipe... Tem alguma corrida, não é Fórmula 1, Fórmula 2, talvez eles tenham uns negócios desses também. Tem um caminhão de quem faz o evento e os pilotos mandam junto. Tem, por exemplo, a Fórmula 4, por exemplo, aqui no Brasil, organizada é uma organização, né? É tudo igual, eles dividem o carro entre as equipes. Mas na Europa, você pega, cada equipe tem o seu caminhãozão lá, mas são caminhões, obviamente, completamente diferentes, mas é caminhão garagem, né? A gente chega pra testar lá, não... É o motorhome do nem desmonta direito o caminhão, trabalha tudo lá, desmonta motor no caminhão, câmbio, tudo no caminhão. Mas é diferente. Aí as equipes grandes, elas têm um caminhão que vai na categoria caminhão, justamente para dar um apoio se tiver algum problema. No Verdade. Meio. Ou, por exemplo, nas etapas maratona, que chama, que você passa 2 especiais sem apoio mecânico, né? Então você faz uma especial, põe no parque fechado e corre a outra no dia seguinte. Você não tem apoio mecânico. Só que as equipes grandes, no caso a Toyota, a verdade, que eu corri, você tem um caminhão que vai atrás, e aí durante a noite eles chegam e ajudam a dar um trato pra não correr o risco no dia seguinte, né? Sem ter nenhum apoio, sabe? Então isso é bom. Mas enfim, isso que eu tava falando dessa região, então tem longas retas. Às vezes você cruzava uma cadeia grande de duna, aí subia, descia para um lago seco de 5 km de extensão. Então 5 km nos 170. Sobe outra duna, sobe duna, desce. Tem muito isso, lá era bem legal de andar. Qual que foi pra você a maior dificuldade, assim? O que você achou mais difícil? Cara, Tinha alguma dificuldade muito diferente do que você já fez? Muito diferente de Sertões? Não, teve uma questão que as dunas
em alguns trechos é muito parecido com o mar, né? Porque você tá sempre subindo, descendo e tal. Eu fiquei sabendo que E aí eu fiquei mareado de ficar ruim mesmo um dia. Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo, e aí depois eu descobri um adesivinho que depois eu vi que muitos pilotos usam. Eu falei, caramba, uma galera usa, e aí não tive mais nenhum problema. Mas eu diria que, assim, no segundo e no terceiro dia, que foram dias de muita pedra, muita pedra, no segundo dia especificamente, foi um dia que os grandes, sei lá, 5 dos top 15 ficaram, porque a gente só leva 2 steps no carro, né? E eram 400 quilômetros de especial, com 15 quilômetros eu furei um já, então só tinha mais um para 385 km, 400 km especial. É uma bitola, né, o pneu. 32, tudo. É um pneu top, assim. E aí nesse ponto o time falou, cara, se você for na manha, eu acho que vai ter gente que vai ficar sem pneu. Porque aí vai furar 2, não tem mais step, tem que esperar o caminhão. E aí só que esperar o caminhão demora 2 horas, você tá fora da prova. E aí, cara, a gente foi passeando, assim, passeando. Só que isso foi muito difícil pra mim, porque você quer andar rápido, você vê os outros caras que tem outros carros que tem sistemas que podem inflar pneu na hora, os caras botam pressão e, passavam por tudo quanto é lado. Os 4x2, como eles são 4x2, eles podem esse sistema de inflar pneu. Inflar e desinflar. E a chance de furar é menor. Exato. Então... Exato, aí os bugs, cara, passando um pela direita, pela esquerda, e a gente, caramba, Mas aí é outra categoria. Não, você tem sempre a geral, você tem as subcategorias, mas tem a geral. A geral é o que importa. Mas tem 4x2 na mesma categoria? Na mesma categoria. Assim, na geral, é a geral, entendeu? Sim. Nem o Bugoni. Geral, sim. Nem o Bugoni. Então, aí você começa, caramba, meu... Então, essa dinâmica dentro do carro e a concentração mental, né, que você tem que ter ali na hora, foco, foi muito difícil, porque você quer brigar, você quer disputar, só que ao mesmo tempo você tem um pneu, você tem mais 400 km especial, era só pedra. Administrar a cabeça, eu acho que... E você andando muito aquém de quem você pode, né, então você vai... Muito no limite, né? Esse foi um dia punk. Que tipo de preparação mental você faz? Se é que você faz alguma coisa mais... Cara, a gente faz algumas coisas de preparação, desde as famosas luzinhas que sim, Fórmula 1 tem. Aí de reflexo, né? Mas é muito de reflexo e tal. E, por exemplo, o piloto que eu trabalhava lá, na piloto de Fórmula 3, a gente fazia muito simulador, que não é o caso de vocês, a gente fazia muito simulador, porque é um trabalho de constância, né? Tem que ser constante, mas você não tem o que fazer no simulador, então... Mas eu... Você precisa de muito foco, né? Muito foco. Pra ser sincero, eu não tenho assim, um exercício específico para foco, assim. É muito estar presente ali no momento. Tanta adrenalina também. Mas tem algum exercício que você faz para conseguir estar muito presente no momento? Não, o que eu sempre faço... Você deve ter um ritual seu antes de largar. Então, isso que eu ia falar, mentalizar muito antes da largada. Exatamente o que você quer fazer. Assim, claro que a gente não sabe pra onde tá indo, Lógico. mas assim, pensar muito assim, na prova, assim, no que pode acontecer e etc. E ao longo da prova eu tenho muitos gatilhos comigo mesmo de tipo... De voltar essa atenção. Concentra. E o Kaique, nesse ponto, ele faz muito bem. Ele anota alguns lugares da planilha, alguns gatilhos para ele também. Porque navegar por 400, 500 quilômetros também, às vezes, você pode dar uma viajada. Então... Acho que a concentração pro navegador deve ser até mais difícil do que pro piloto, né? Sim. Uma hora você perde atenção, você não tá no comando, então uma hora você começa a pensar algo, não sei. Porque tem hora, por exemplo, que aqui no Brasil acontece muito, visual. Então não adianta muito ele ficar cantando, ele fala, agora é visual, aí você acelera. Querendo ou não, naqueles 2 km de visual, ele dá uma perdida ali no timing, né? Sim. Eu sinto acontecer isso um pouco. Só que no Brasil, ao contrário do Dakar, aqui tem muito mais referência. Sim. Então o navegador tem que estar toda hora, quase que um rally de velocidade ali, toda hora falando. No Dakar tem 15 km, 15 km no visual. Nossa. No meio da dunas, 20. Então o navegador tem 15 km para pensar em outras coisas. Mas eu tento fazer isso, assim, muita mentalização pré-prova e durante a prova, muitos gatilhos de
Vamos Voltar, volta, acelera, foco, luz de foco, novo. foco. E aí vai me ajudando muito. Às vezes, quando você tá indo na prova, que você falou, teve uma especial que você largou, aí o Giga tava capotado, aí você, puta, eu quero acelerar, eu quero ganhar, você tem que controlar isso. Porque eu já me ferrei assim, puta, não, eu vou ganhar essa especial. Tá 2 km, bum, capotou, acabou o rally inteiro. Então, esse é um exercício, pra mim, eu acho que é o mais difícil. Você sentar e falar, meu, vou fazer o que eu sei, fazer nada além disso. Vou inventar moda. Porque se a gente já acelera, né? Não adianta você querer fazer merda, porque vai dar merda, velho. Esse é o He-Man. Não, você tentar ser herói Não dá certo. Só que essa acho que é a grande beleza do rally, assim, é uma prova muito mental. Então, você tem que estar, ainda mais provas longas, você tem que estar muito afiado e em sintonia. E se você perde a cabeça, aí é onde vai dar problema, entendeu? E eu acho que é um puto exercício pra vida real, isso. É um treino, assim, pra você. Manter sempre calma, frieza. Não é tão ruim quanto você imagina. Agir com racionalidade, assim, não... O rally te ensina muito isso, ser muito racional nas horas mais difíceis. Pô, às vezes tá 45 graus, literalmente, dentro da cabine... Pô, você precisa tomar uma decisão, pô, igual você falou, pô, furou um pneu faltando 30, troca, não troca, vamos perder quanto tempo, então... Só que às vezes você fica na... Exatamente. Aí você sai do carro, quer trocar rapidão, aí você faz merda no macaco, empena um parafuso, então assim... Então, no Dakar eu imagino que seja mais fácil, mas por exemplo, nos Sertões, que é mais em estrada, essas coisas, quanto de comunicação você tem com o navegador para tomada de decisão? Ou não tem muita necessidade, assim, tipo... Não, você tá toda hora falando. Você tá... porque assim, a gente tem os intercomunicadores, né, dentro do carro pra mim você tá o tempo todo escutando ele, mas você fala também, você pergunta alguma coisa pra ele. Sim, não, só quando tem algum... por exemplo, radar, aí você fala bastante, sempre pergunta qual a velocidade, você tenta confirmar bem. Você precisa lembrar só pra lembrar as coisas. Porque, por exemplo, às vezes tem radar de 40 por hora. Então, às vezes eu pergunto 2, 3 vezes pra confirmar, é 40 mesmo? Não, é 40. Então, pra ter certeza, pra não tomar uma penalização à toa. As penalizações são muito severas no rally. Então, às vezes você... Não vale a pena. Você tá 10 minutos na frente, você andou a 43 no radar de 40 e toma mais 10 minutos. Então, pô, tudo que você construiu, você perdeu... Às vezes você fala, você tá vindo ruim, vou varar esse radar pra buscar... Esquece, não vale a pena, não faça isso, velho, faz sua prova. Sim, não, a penalização é... Mas uma coisa que eu sinto muito que o Navega... O Kaique deve conhecer... Eles devem ser tão entrosados que o Kaique deve conhecer o ritmo dele. Sim. Então, quando ele já começa a querer acelerar... calma aí, ele já deve estar no nível... Vai fazer bosta, viu? Calma, tá fugindo um pouco. Não, o Kaique... Eu acho que deve rolar isso. Não, toda Normalmente hora. Normalmente, comigo rolava, pelo menos. Não, nesse ponto, o Kaique fala muito, tá exagerando. Vira um pouco, calma. Pode voltar no ritmo, porque a gente caiu o ritmo. Então, ele sabe exatamente... Porque tem trechos com ritmos diferentes. Tem hora que você vai vir a 100, a 170, e tem hora que você vai dar a 50, que não dá pra acelerar. O cara vai segurando a rédea. Ou até eu perdi um pouco o ritmo, entendeu? Eu dei uma desconcentrada. Exato. E ele sabe... o Kaique também é piloto. Hoje a gente é posicionado pela Polaris, a gente anda de UTV junto no brasileiro, como companheiro de equipe, e ele pilota muito o Kaique também. E ele brinca, ele falou, cara, eu navego pro Luca há 10 anos, eu sei exatamente como ele vai entrar em cada curva. Então, se eu sei que tá um pouco... Por exemplo, nesse ano nos Sertões, teve uma especial com muita lomba, e ele falou, cara, eu acho que você tá exagerando um pouco nas lombas. Tá então, confiando muito. Tá confiando muito. E a gente demorou pra acertar um pouco o acerto da suspensão. A gente só foi acertar na segunda semana do carro, dos rally. E ele falou, cara, tá exagerando. Então, conhece muito. Essa troca tem bastante. E no Dakar você teve muita diferença assim, de temperatura? Porque... Então, essa é uma coisa boa do Dakar. Porque a época do ano, que é janeiro, é uma friaca monstra na Arábia Saudita. Mas de dia também? De dia também. Sério? Também, Não, de noite, cara, temperatura negativa. De noite esquece, sim. De dia... Assim, a primeira semana foi muito gelada, na segunda já dava pra usar camiseta, assim, tava mais tranquilo. Mas os Sertões, nesse ponto, é muito pior. Porque aí é 40 graus. E vem o problema dos carros, né? No calor, superaquece não sei o quê, não sei o que lá. É no sertão, né? Aí... É que eu ando de UTV, o UTV pra superaquecer é mais fácil. Não, e a gente anda, obviamente, com o Nomex embaixo, com tudo. Nos Sertões, cara, você tem que pôr Nomex hoje mesmo, né? No Dakar, você quer pôr tudo, porque tá muito quente, muito frio e tudo. Inclusive, no Brasil, a gente usa aquele negócio no capacete pra circular o ar do capacete, senão a viseira
vira uma Tipo neblina. NASCAR, tipo os caras de NASCAR. No carro não precisa, mas nos UTV No vocês UTV usam, precisa. né? O carro tem ar-condicionado, talvez, não sei. Tem. Nesses novos tem. Nesses novos ajuda muito. Apesar que tem, mas assim, funciona o deslocamento. Aí começa Começa a acelerar tudo. Eu já O não... ar-condicionado é igual. Mas assim, esses carros que a gente anda são uma máquina de vencer, assim, impressionante. Sim. E foi interessante porque no Dakar eu vi o tanto que o carro aguenta. Porque assim, é uma pancadaria. Tem o que a gente chama de camel grass no deserto, que é como se fosse o cupim do deserto. Não é exatamente isso, mas só para fazer analogia. E assim, tem retas e retas e quilômetros e quilômetros. Imagina você andar uma reta inteira com os cupinzinhos. E você vai, a suspensão... Porrada o tempo inteiro. Duro, né? Aceita desaforo. E por isso que eu brinquei do pescoço, que é uma coisa que eu senti, e realmente exige muito fisicamente. Eu até falei, o Carlos Sainz, cara, 62 anos, o bicho é forte, cara, pra aguentar o ritmo que a gente anda. Porradaria cara, forte. E a parte da vida de trabalho aqui, assim, como que você fez pra conciliar e não deixar de lado, porque eu imagino que não dá, obviamente, você não vai falar, vou correr de rally e não vou fazer mais nada, não é assim que funciona. Assim, que foi estudar tecnologia e tal. Não, assim, eu sempre fui muito focado nessa parte de tecnologia, sempre gostei muito. E aí, quando me formei na faculdade aqui no Brasil, eu fui pro Vale, eu até brinco, eu falei, eu queria conhecer aquela região que é tão pequena, mas está transformando o mundo, né, de uma forma tão impactante. Tá rolando lá. E aí, estudei, fiz alguns cursos lá, e acabei conhecendo um sócio, quer dizer, que virou meu sócio depois. E aí a gente fundou uma empresa que chamava Olivia. Em 2016 ali a gente fundou a companhia. Acho que eu cheguei a ver se andar com o carro, talvez. No ano que a gente ganhou os primeiros Sertões, o carro tinha... A gente colocou a marca da companhia. Legal. Opa, desculpa. Isso foi super legal. Aí era meu dia a dia mesmo, vivendo isso, ajudando. Eu era, enfim, muito focado na companhia. De tecnologia. É muito trabalho, né? Pô, empreender não falta trabalho. Falta problema. É de inteligência artificial, não é, Olivia? Exato. É um software que você conectava suas contas bancárias na Olivia, e aí a gente criou uma tecnologia proprietária baseada em AI para ler suas transações e recomendar formas melhores de você gastar seu dinheiro. Administrar, no seu dia a dia. Sua carteira. Não era nem tanto investimento, era mais focado no seu dia a dia. Tipo carteira física, isso, entendeu? A carteira física. Não a carteira de investimento. E aí te mostrava, fazia um resumo semanal, você gastou essa semana tanto, comparado com a semana anterior foi tanto, já categorizava pra você Aí os bancos começaram a fazer isso depois, eu acho, porque tipo, você entra no Itaú hoje, ele te dá lá, você gastou tanto, não sei o quê. Mas isso pro Itaú a gente que fez pra eles, a gente fez uma parceria que a gente lançou, e aí acabou que em 2021 a gente vendeu a companhia pro Nubank. Tesão. Pra fazer sucesso no business também. Exato. Mais ou menos. E aí a gente fez enfim, e aí eu, obviamente, tô lá no Nubank, a gente tem trabalhado bastante junto lá nessa parte de integração, tudo, então... Você manja de programação ou você tava mais no executivo? Não, foi recente. Não, o meu sócio tem um lado mais técnico. Na Olivia eu era muito mais focado em marketing, toda a parte de rodar de investimento, falar com o investidor. Então, fazer o business acontecer, né? A gente fez 3, 4 rodadas mais estruturadas, então foi bacana. Legal. Porra, animal. E você já teve alguma... Voltando pro Dakar, já teve alguma Dakar, enfim, rally, já teve alguma porrada muito forte? Porrada forte, cara... Pô, pra você pensar, não teve. Então, não, acho que graças a Deus, assim... Eu ia perguntar se teve algum susto muito forte. Então, não, eu tive um susto, só que... Quase perdi a prova, tanto nos Sertões como no Dakar, assim, sabe? Sim, não, quanto a isso sim, mas só pegando esse gancho antes, teve um susto que não aconteceu nada comigo, mas eu tava treinando, o último treino da temporada de 2020, 2021... Não me lembro agora. Não, acho que foi 20, na pandemia. Último treino, novembro de 2020, último treino da temporada, treinando na nossa pista que era no interior. E eu tava só de capacete, luva, não tava de macacão. Porque assim, o último treino eu só ia ver um negócio que a equipe tinha mudado, não ia nem forçar. Aí eu dei uma volta, daí na segunda eu comecei a encaixar tudo, cara, tudo.
Aí eu falei, vai vir melhor tempo hoje, certeza, nessa pista. Vou bater o recorde da Virou pista. super-homem. É o que eu falei. Exato. De 6 Comecei a encaixar a volta inteira. Pum, pum, pum. O Kaique não tava lá. Não, eu tava sozinho. Só eu e a equipe treinando. E aí tava o Rodrigo Achê também, que é um amigo meu que anda muito forte também agora de rally. E aí, cara, eu exagerei numa curva, caí num lugar que tinha um córregozinho, onde a gente anda. Caí de cabeça pra baixo, capotado, e começou a entrar água dentro do carro. Nossa. Aí eu falei, cara, não é possível. Eu vou ficar aqui com esse negócio. No córrego. No córrego. E aí, mas assim, eu consegui sair rápido, não tinha uma vazão de água tão grande pra ter o risco de estar lá afogado. Mas aquela sensação de Dá um se susto. virar e a água, já foi a passa- pior sensação foi um que eu tive susto dentro do mesmo. carro. Já passa tudo na cabeça. Já passa tudo, passa um fio. E aí eu falei, caramba, esse negócio Você começou a andar de UTV agora também, né? Recente, com o Kaique e tal. Então. E aí, graças ao Kaique, junto com a Polaris, em 2022, agora, eles fizeram uma proposta lá, uma oferta para eu poder desenvolver também a equipe com eles. E desenvolver o Pro R, que é o carro novo da Polaris, que é muito, muito bom o carro. E aí eu corri o UTV Cup o ano passado, fiz algumas provas, e esse ano o foco E aí, tá curtindo? O que você tá muito, achando? né? Muito. Não, e o legal do UTV é que são 50 carrinhos por etapa, muita gente. E é uma mistura de tocada, né? Um pouco de quadri, com um pouco de moto, com um pouco de carro. Não, e tem uma disputa muito grande. Você tá Muito. ali, você tem 15, 20 caras que andam muito rápido, muito próximo. E teve agora a primeira etapa do Brasileiro, foi uma disputa muito legal com os Varelas, né? Que é uma equipe super conhecida. Depois de, sei lá, 200 e tantos quilômetros, eu ganhei a geral por 1 minuto, uma coisa assim. Então, e isso porque ele teve um problema numa das especiais. Então, tem sido super legal. Com a Polaris é um mega parceiro. Legal. E, enfim, Eu corri de Polaris ano passado também, fiz uma parceria com eles. Ah, que legal. Não, Piloto da fábrica. eles têm muito carro show. Tem o Turbo R agora, o próprio Pro XP pra quem tá começando. Eu tava de e Pro XP ano passado. eu corri de Pro XP o ano passado também. E esse ano a gente fez um Pro R pra focar no brasileiro. Legal. Mas Tava correndo com o legal. Cotton ano passado. Aí fiz uma parceria com a Polaris. E eles me deram o carro, eu pagava. Foi bem legal, bem legal. Ah, que legal. Foi bem desenvolvimento, assim, também, porque a Polaris tava voltando pro racing, né? Ela passou um tempo fora. A Canan dominou muitos anos. Exato. Né? E agora os produtos da Polaris estão... Tanto que o Pro R todos os UTVs, eles vêm com motor turbo. Então é uma turbina que entrega... O Pro R, a Polaris lançou agora um UTV com motor 2.0 aspirado, sem turbina. Então é o que tá mudando aí. A categoria UTV tá sofrendo uma mudança, assim, agora. Mas- Foi o que ele falou. Os Canan por muito tempo andaram na frente, aí ele foi lá nesse último baixo e andou na frente dos Polaris. De Polaris. Então tá mudando, entendeu? Ah, tá, entendi. A marca é diferente. Isso, tá, entendi. a Duas Canan marcas dominou. que dominam. BMW e Mercedes. Muda da vida. muito do aspirado pro turbo? Porque Mudou assim, bastante. esse modelo novo mudou muito a geometria também. Então é um carro mais largo, é um carro Tem que ser maior. perigoso pra cacete o UTV, Não. né? É mais carro, no caso, né? É mais uma tocada de carro, aceita bem mais, assim. Então, foi uma evolução que a Polaris fez, sem dúvida. Claro que não vai parar por aí, a Canan daqui a pouco lança outro, mas a Polaris realmente, com esse modelo do Pro R, é um carro muito bom. E você não precisa fazer muita coisa, você compra... Quem comprar já sai com um carro muito competitivo, não precisa fazer muita coisa. Exatamente. Só com uma coisa ou outra. Não, é um carro que ele já veio com as bandejas muito reforçadas, Sim. suspensão, tudo muito... Porque normalmente o pessoal pega um Canan da vida e traz tudo de fora, peça... Lá fora é muito desenvolvido esse mercado de com Canan. Os certeza. caras estágio 4, 5, 6. O Polaris é um carro que ele original já tá bala pra você correr. Não, é muito... Nesse ponto foi muito legal essa parceria com a Polaris, a gente tá desenvolvendo bastante o carro. E foi bom, começamos o ano ganhando, vamos ver daqui... E é bom pra treinar também, né? Porque não, isso que eu ia falar, você manter ativo, Pegar o time, se né? manter Exato. ativo e é muita... E outras, são especiais de 70 km, então você... tem que ser muito rápido, né? Você para de respirar no começo, solta no final, pé cravado pisca. até o final. Tem que ser e... pé cravado o tempo todo. Então, ter sido uma experiência muito legal, muito bom. Imagino.
E agora, quais são as próximas etapas? Então, agora a gente... o foco, claro... Tem uma familiar que eu fiquei sabendo. Hã? Tem mais uma cria vindo. Exato, graças a Deus. A Fernanda, minha esposa, tá esperando um menininho agora. Agora é menina. E tem uma menina, a Valentina, de 3 anos. Legal. E agora é um menininho, mas tá previsto pra setembro. A gente teve que calcular, assim, depois dos sertões, dentro da cara. Tem que administrar tudo, tem que né? administrar. Mas agora o foco é muito os sertões, que agora é em agosto. Enfim, tá confirmado, vou correr com a Toyota, com a Overdrive de novo. Então, tentar defender o título, que vai ser bem difícil. Tem alguns outros carros muito, muito legais vindo também, outras equipes grandes. Sempre os setores não param também, vem sempre evoluindo. E aí a ideia é no segundo semestre pós-sertões fazer uma etapa do Mundial e depois o Dakar 2024. Então essas são as grandes provas, vamos assim, fora de UTV. Dakar é um ano sim, um ano não. Não, o Dakar é todo ano. Todo ano. Todo ano, E eles renovaram agora por mais 5 anos na Arábia Saudita, se eu não me engano. E então agora é sempre o Réveillon ali, né? Dia 1º de janeiro, 2 de janeiro. Falaram que até vai largar um pouco depois agora. Eles parece. fizeram uma pesquisa até com Os pilotos. competidores, e perguntando se quer que muda por uma semana. E parece que vai ser, acho que dia 7 esse ano. Pô, esse ano começou dia 31 de dezembro. Exato. 31 foi o prólogo. O primeiro foi o primeiro especial. Os caras não são brasileiros, né? Mas é que a tradição, assim, porque quando era Paris-Dakar, saía no Réveillon, né? De Paris. E aí continuava. A tradição era sair no Réveillon. A tradição era um Réveillon. Entendi. Então, e aí, claro, sofreu toda a mudança que veio para América do Sul. Ainda teve umas ajustes, mas sempre foi em janeiro. E aí, esse ano que eu corri foi dia 31. Mas, enfim, foi... Participar do Dakar é uma experiência realmente incrível. Você vê o tamanho do evento. Eu fiquei impressionado com a parte de televisão. Então, toda a infra que eles têm, né? Para você poder mandar as imagens de 180 países cobrindo o evento. Quando que você realizou que você ia ter o resultado que você teve? Só quando terminou? Ou você já, tipo... Não, quando... Como que foi durante o Dakar inteiro? Você ficou em terceiro um bom tempo, né? Já. A gente começou ali em 11º, 12º. Aí, no terceiro dia, eu fiz um top 10. Comecei a entender um pouco mais o ritmo que eles estavam andando. Aí, fiz uns 3 sétimos seguidos. E aí, quando eu fiz o segundo sétimo, foi quando o Peter Hansel e o Sainz vararam essa duna e a gente foi pra sexto. Não, nesse dia a gente foi pra terceiro, na geral. Eu tava bem constante ali, 9º, 7º, 8º, tal, 7º de novo. Aí a gente foi pra terceiro. Aí a gente ficou, do terceiro dia ao 8º, a gente ficou em terceiro. E aí no 8º, o segundo, que era o Henk, que também anda de Toyota, varou uma duna e quebrou a suspensão. A gente foi pra segundo, aí ficou o Nasser, eu, o De Villiers e o Henk. Eram 4 Toyotas no top 5. E aí, do 8º dia ao 12º, foi quando o Levin passou. 11º, 12º. Eu fiquei em segundo. E aí, o Loeb me passou faltando 2 dias para acabar. Ele assumiu a segunda posição. Ele buscando, ele né? tinha tido problema nesse dia das pedras. Ele foi um dos que tinham furado 2 pneus e perdido 1 hora. Tava de Audi? Não, ele tava de Hunter, de ProDrive, que são os 2 carros que a X-Rally Team vai andar esse ano nos Sertões. São carros... Ele ganhou 6 especiais seguidos, né? Até passagem. A bolha é do quê? Externa? É um protótipo também. É do protótipo? É tudo feio. Não existe uma marca ainda. Sim. Talvez... Ninguém comprou o projeto ainda. Mas a ProDrive é a maior empresa a maior construtora de carro de corrida. Estão em Le Mans, estão em tudo. É uma empresa em UK. É gigante. E eles que fazem... É apoiado pela Bahrein. O Bahrein que banca Caramba. E... Que é onde corre o Thierry, corre o Loeb, o Terra Nova. Mas, cara, eu juro que na hora que eu vi a última fotocélula, a linha de chegada que... Realizou. E aí foi uma emoção muito grande. Porque chegou um ponto que era tanta pressão, que por mais que não existia pressão, mas na hora, cara, vem muita pressão. Tipo, você fez um rally tão bom, você não pode jogar fora agora, entendeu? A pressão começa... A chance de fazer uma cagada começa a aumentar a cada segundo que passa. E uma coisa que veio depois, pra mim, mas depois, assim, nos últimos dias, era quão importante era pro rally brasileiro aquele resultado. Porra, muito. Porque... Tem 40... Eu comecei a receber... 45... 49, 44, 45 anos. Sim. Primeira vez que a gente tá no pódio. E eu comecei a receber muita mensagem de outros atletas de outros esportes, e claro, do rally inteiro brasileiro,
E aí eu falei, caramba, meu, realmente pode ser importante pro Brasil. Não pode jogar fora esse resultado. Lógico. Então foi, cara, dia a dia. Quando a gente assumiu a terceira... Foi engraçado. Quando a gente assumiu a terceira posição, eu falei, eu não vou conseguir manter isso aqui. Não é o meu hora ainda, Tô né? superando demais as expectativas. Tipo, não que eu ia fazer alguma Deixou coisa... Deixou a cabeça não, exato. Não que eu ia fazer alguma coisa errar, mas alguns pilotos mais rápidos vão vir. Mas aí eu comecei a encaixar muito o nosso ritmo ali entre os 5, entre os 7, entre os 6, pá. Aí, no dia que a gente assumiu a segunda colocação, no dia seguinte fez terceiro na geral. Eu falei, caramba, o ritmo tá bom, a gente vai conseguir manter. E aí, quando a gente assumiu a segunda posição, que eu vi que o De Villiers tava 50 minutos atrás, faltando 4 dias, eu falei, eu acho que vai dar um pódio. Talvez o Loeb passe a gente, não ia comprar essa briga com o Loeb agora. E aí, mas na hora que veio a última fotocela, na hora que eu vi, cara, aí foi difícil segurar. Então, aí você passou, mas ali você não sabia ainda que você tava em terceiro. Você tava em terceiro quando você começou, antes desse último dia. Não, dá pra saber. Você tem Dá uma pra noção, saber, porque a distância é tão grande, era uma especial de 130 quilômetros. O De Villiers, que era o quarto, tava a 50 minutos de mim. E eu sei que eu fiz uma especial tranquilo, ele tirou 3, 4. Exato. Você não... Pra tirar 50 tem que acontecer uma coisa... Você já vem na cabeça quanto que o cara de trás tá de você e quanto da frente você tá dele. Então você sabe mais ou menos que... Quanto você tem que não posicionamento, perder e tentar ganhar. Real posição do rally. Não, com 50 minutos você sabe muito. Então você podia furar 2 pneus que não ia chegar, entendeu? Boa. A gente demora 2, 3 minutos para trocar um pneu hoje com a tecnologia que tem. Então, é bem tranquilo. Então, cara, na última especial foi tipo a última dos sertões, lá das dunas, né? Passeando. Passei, o Titi Hiller largou atrás, passou a gente por 30 quilômetros. Vai embora. Tomando uma água. Mas, realmente, foi muito, muito incrível, assim. Foi uma emoção... bem difícil de explicar, assim. E como eu falei, foi uma realização pro esporte brasileiro. Foi incrível. A gente tava todo mundo acompanhando aqui, até quem não curte muito, tava todo mundo... pelo menos sabia o que tava acontecendo. Tipo, puta, tem um brasileiro em terceiro no Dakar. As pessoas sabem o que é o Dakar, assim. Sim, é verdade. Sabe que é um rally. Que é um rally extremamente importante. E as pessoas falavam. Então, tipo, foi um negócio foi bem legal. A gente acompanhava lá, assistia os highlights dos dias lá no casa dele. E foi engraçado que esses highlights, a primeira semana eu nem aparecia direito. Aí na segunda... Começou vindo. E aí eu comecei a sentir isso lá local. Porque a organização é tão boa que eles monitoram todos os carros que estão chegando no bivouac depois da especial. E aí eu comecei a ver que antes de chegar no nosso box, já tinha muita gente da imprensa. Aí eu falei, bom, a gente deve tá indo bem. Aí a segunda semana eu chegava, era muita imprensa. Galera. Legal. Porra, do É tipo um reconhecimento, né? Porque você vê, pô, vim e tô entregando. Total. Não, foi exatamente isso. Não, foi uma emoção muito grande. Porra, animal. Mais alguma question? Tem que levar os caras pra nascer de rally? Nunca andei de rally. Question, assim, eu poderia ficar aqui com ele conversando. Eu sei. Aqui, as muitas. perguntas que eu fiz aqui, a gente acabou falando sobre todas, nem adianta fazer, tá tudo já. Porque tá rally é muito uma já. troca de experiência mesmo. As experiências que ele tem é a dele, aí tem um outro piloto que vai ter as dele, tem a história dele. Caralho, puta, cada então, uma experiência completamente diferente. Você trocar essas experiências... Tenho muita vontade de fazer um rally desse. Você evolui também. Vamos... Questão de ser... também de andar, mas assim, de fazer uns sertões da vida, assim, sabe? Você tem 10 dias que você tem que todo dia fazer um negócio... Deve ser do caralho, mas eu preciso dar uma treinadinha. Começar a entrar pro meio, dar uma fisicamente, sentida. porque deve ser muito foda, tá louco. Imagina você andar de rally 5, 6, 7 dias seguidos. Cara, pro corpo pega bem, e como a gente falou, a parte mental é muito importante, tá muito bem treinado, assim. Mas vamos levar você primeiro pra um rolê, uma volta rápida. Vou levar o Cadu e o Cadê pelo menos pra eu ganhar de alguém. Vou combinar com eles e aí no dia você vai também. Vamos, fechado. Bom, eu acho que é isso. Escaneie o código de barra, siga nossas redes sociais. Gui, obrigado por ter vindo. Imagina, irmão, puta papo aí, valeu, Lucas. Obrigado pelo convite aí, finalmente deu a agenda. Parabéns aí pela história. Show Obrigado, de bola. Tamo junto. Boa sorte esse ano aí. Dedicação, né? Tem que se dedicar, porque se não se dedicar, o resultado não vem. Com certeza, não. Isso eu acho que é a maior lição, né? Não adianta. E tem que pensar sempre no longo prazo. Nada vem de graça e nada cai não corta caminho pro sucesso. Você tem que... Não tem shortcut. No shortcut, exatamente.
Daqui um ano a gente volta pra saber quais foram as novidades de 2023. Fechado. Valeu aí, pessoal. Ah, eu esqueci aqui, tem um boné pra cada um do Buzz Talk. Ah, que show. Obrigado. Legal esse bonezinho. Tava de olho já nele, tá combinando até com a calça. Só os convidados e co-hosts ganham ele. Então, vocês são privilegiados. Show. Obrigadão. Valeu, pessoal. Tamo junto. Falou.